Eu sei que esse canal aqui ele tem o intuito também de falar sobre empresa, negócio, etc. Eu tenho criado um conteúdo mais denso, mas esse canal ele foi criado muito para ser um local de desabafo sobre a minha vida e sobre as questões que eu passei como homem nesses 30 anos de idade, porque eu entendo como vários outros homens se sentem igual a mim, e esses vídeos são para conversar com esses caras que precisam de um apoio. E não só caras, mas mulheres também, mas que têm pensamentos parecidos, né? Eu vim de baixo, muita gente veio de baixo também, acredito que também seja a sua realidade, mas vir de baixo não te define quem você é. Até 2022, queria eu estar numa empresa ganhando 4, 5 mil, 6 mil reais, que estava longe de ser a minha realidade. Eu vim da educação física e o melhor que eu consegui em meses foi ter um salário ali entre 7 e 8 mil reais sendo professor quando bombava. Bombava mesmo, mas assim, minha vida era uma loucura de quantidade de aulas, etc. E na mesma época, eu tinha carteira assinada dentro de uma das academias que eu trabalhava, ganhando um salário mínimo. O que me dava valor era estar dando aula particular para outras pessoas dentro dessa mesma academia e de uma outra academia também que eu dava aula. E quando eu migrei pro digital, eu vi o campo se abrir para faturamentos, dinheiro e etc. que nunca passaram pela minha conta antes. E há pouco tempo atrás eu fui convidado por uma empresa de tecnologia para trabalhar com eles e me venderam um sonho, e trabalhando lá o sonho foi outro. A primeira coisa que aconteceu foi o conflito de interesses. Eu já estava rodando minha operação da agência e ao mesmo tempo lá eu precisava ter atenção da parte dos aplicativos. Essa empresa ela tem 2 sócios, um dos sócios já era meu amigo, que foi a pessoa que me convidou pro negócio. Pessoa que eu admiro, tenho afinidade, é um cara mais velho, eu tenho 30, ele tem 50, tem uma admiração gigantesca. E o outro sócio eu não conhecia, também uma pessoa mais velha, já beirando a casa de 60 anos, muito inteligente, e foi uma pessoa também que me ensinou muito. Então eu fui pra lá porque eu já sabia que eles eram empresários consolidados, que me trariam network, e o papo foi que eu estaria de igual ali dentro do negócio, tirando pro labore, crescendo com a equipe, numa posição de liderança. Eu estava abrindo mão da agência que eu estava construindo, do faturamento que eu venho construindo todo esse período para poder estar lá. No papel tudo é lindo, né? O papel aceita tudo. E aí nesse período a gente começou a trabalhar junto, a conhecer o local, comecei a me inserir nos outros negócios deles, que nem estavam combinados, vamos dizer assim. E eu comecei a sentir vontade de sair, cara. Vou sair, não tô tendo tempo de cuidar da agência, eu pensando comigo mesmo, né? Falando com a minha esposa e tudo mais, vou sair, a parada é diferente do que eu achei que ia ser, não tá bem estruturado, não tem processo validado. Quem me segue aqui no canal sabe que eu gosto de processo bem validado, planilha, etc. A parada é muito solta, não consigo trabalhar assim, não tá legal. E aí, quando foi essa semana agora, eu fui demitido por eles. Era um pensamento meu, eu queria sair, só que lá pagava um bom prolabore, eu ganhava um valor legal mensal que era 20% da minha renda atual, e eles me demitiram. E por muitas vezes foi um papo que eu queria ter com eles, tipo assim, vou sair, cara, obrigado pela oportunidade, desejo todo sucesso pra vocês, mas eu vou seguir meu caminho, meu rumo. E é engraçado que na hora de você ser a pessoa que vai ser cortada, cara, o mundo empresarial, o mundo de trabalho, ele é selva. O outro lado, ele não vai pensar em você. Às vezes a gente fica com essa coisa de, pô, e se eu sair, vou estar deixando na mão e tal, etc. O outro lado não tá nem aí, cara. Não tá nem aí. Os caras me dispensaram, tipo assim, acabou, é isso, valeu. Imagina se eu estivesse na mesma situação de 2022, que eu não tivesse um plano B, tivesse saído e como é que tá minha cabeça agora com um filho de 4 meses? Os caras não pensaram que eu não abri pra eles o meu faturamento da agência. Então os caras não pensaram que eu tenho um filho recém-nascido. Os caras não pensaram que eu acabei de me mudar. Até porque isso é problema meu, ele não tem nada a ver com a minha vida, se eu acabei de me mudar e tudo mais. Isso aí, cara, é uma coisa que compete a mim, não compete a eles. E eu entendo o lado deles, tá? Só que em 2025 eu fui um cara muito bonzinho, com muito processo que aconteceu dentro da agência, de coisa que na verdade eu não devia ser bonzinho, cara. Porque empresa não é ONG, cara. Empresa não é ONG. Você pode ter uma amizade com o seu funcionário, você pode ter uma amizade com o seu chefe, mas ali naquele ambiente, cara, não deixou de ser empresa. No final das contas, se você não faz o que é acordado, se você não bate meta, você vai ser mandado embora. E ponto, e acabou, cara. É assim que a vida
funciona. E vice-versa. Se você for um chefe, cara, que você não lidera a sua equipe, que você não inspira a sua equipe, que você não está inserido nos processos, você vai ser cortado pela equipe no sentido de ser descredibilizado por ela. E foi o que aconteceu comigo. Porque eu acabo querendo ser muito amigo, querendo ajudar demais, querendo ser aquele chefe que eu gostaria que fossem comigo no passado. Então eu sou muito mão aberta com muita coisa, etc. E acabo deixando tantas pontas soltas. Deixava, inclusive, porque isso vem mudando cada vez mais. Por achar que eu posso ser o chefe que eu gostaria que fossem pra mim. Só que eu tenho que ser o chefe que a minha empresa precisa, cara. Empresa não é ONG, cara. Empresa não é ONG. Enfim, fui demitido. Perdi meu emprego. Não deixava de ser um emprego. Eu não era um prestador de serviço igual acontece com meus clientes. Eu tinha um Prolabore, tinha tudo certinho ali. E agora, esse aqui é meu plano A, ponto e acabou. Agência plano A. Os vídeos, mais do que nunca, eu tenho que ser constante. Constante. Eu aprendi que na vida, cara, a constância, ela é o que diferencia os bons. A gente não tá competindo com os ruins. A gente tá competindo com os bons, cara. Eu quero competir com os bons, eu não quero competir com os ruins. É aí que mora a constância, o dinheiro, o crescimento. Eu olho ao meu redor e eu posso falar de mim, né? Cada um tem a sua realidade. Eu não me considero um cara que não faz o que deve ser feito. Cara, eu faço o que deve ser feito. Eu estudo, eu acordo cedo. Eu produzo. Eu coloco a mão na massa. Eu não sou aquele cara que fica só no campo de estuda, nunca aplica. Aprende, nunca aplica. Nunca foi esse cara. Pelo contrário. Às vezes eu sei 20% daquilo, já começo a aplicar, vou melhorando no processo, vou estudando, vou me empenhando. Pra mim, o campo de batalha onde você aprende mesmo, cara, é fazendo. Só que isso não é diferencial. Ser o cara que faz, tem vários aí, cara. E que não vão conseguir nada nessa vida. Vão ter vários caras que vão fazer, que vão estudar, que são inteligentes, que tem um mega potencial. Eu tenho vários amigos com mega potencial. E que não vão chegar em lugar nenhum. Não tô especificando os meus amigos. Tô falando de forma geral da sociedade. Quantos caras bons a gente não olha e pensa assim, cara, esse cara devia estar muito maior do que ele é. E esse cara não tá. Ou às vezes a gente olha pra gente mesmo e fala assim, cara, pô, queria estar em outro momento de vida. E mesmo assim a gente não consegue estar, cara. Eu me vejo nessa cilada todo santo dia, irmão. Eu tô longe de estar onde eu gostaria de estar. Tudo porque eu tive escolhas ruins. Eu tenho a capacidade. Eu não tô sendo soberbo. Tô olhando pro meu lado humano. Eu tenho a capacidade cognitiva. Eu tenho os meios. Só que isso não é suficiente, cara. Se você tem muitos erros nesse processo, você vai ficando pra trás e você não chega no seu objetivo, mesmo você sendo constante. Então só ser constante também não é o suficiente, cara. Não é o suficiente. Você ser bom e ser constante não é o suficiente. Se você não errar, também você não vai saber quando vai dar certo. Então não tem receita de bolo. Esse vídeo é pra te dizer, cara, que não tem uma receita certa. Mas a única coisa que a gente pode fazer, cara, é continuar olhando o copo meio cheio. Mesmo que você não saiba quando vai acontecer. Mesmo que você esteja desanimado. Mesmo que você tenha errado. Mesmo que você não entenda o processo do caminho. Mesmo que qualquer outra coisa, cara. Não para. Porque assim, por mais que a gente não tenha certeza de nada do que vai acontecer, se a gente não continuar no processo de constância e de erro, de acerto, de estudo, de aprendizado e de aplicação, a gente nunca vai saber se aquilo realmente vai dar certo. Pode acontecer e para muitos vão acontecer que não vai dar em nada. Mas a gente só vai ter certeza se a gente tentar até o final e chegar lá no último dia e falar assim, caraca, mesmo eu tentando de tudo sendo constante, eu não consegui. É isso. Mas se você acertar, meu irmão, se você conseguir, imagina o que você pode viver. Imagina o que você pode conquistar pra você, cara. É isso que me deixa tranquilo, porque eu vim de baixo, eu sei de onde vim, eu não tô longe de estar onde eu queria, como eu falei anteriormente. Mas já tá muito melhor do que eu já fui um dia, cara. Muito melhor. E assim, cara, será que se eu colocar um pouquinho mais de esforço, se eu botar um pouquinho mais de constância, se eu acertar um detalhe aqui, outro ali, eu não vou conseguir, cara?
espero que eu consiga, cara. Na boa. Esse vídeo aí de faturamento de 1 milhão e tal. Posso falar um negócio, cara? É a meta de 2026, né? Mas 1 milhão não muda a vida de ninguém, cara. Se você pensa que 1 milhão de reais muda a vida de alguém, cara, não muda. Se fosse há 20 anos atrás, aí, pô, 1 milhão era muito dinheiro. Mas devido à inflação, depreciação do valor, o encarecimento das coisas, deflação também. 1 milhão hoje, cara, é muito menos do que era há 20 anos atrás. É muito dinheiro, é muito dinheiro. É um marco na vida das pessoas, né? Mas mudar de vida, ser rico, ser milionário, né? Só porque bateu a cifra do milhão, não é mais. E quando eu falo que eu vou faturar 1 milhão de reais, vou ganhar 1 milhão de reais em 2026, eu vou faturar. Eu não vou botar 1 milhão de reais no meu bolso e é meu, ponto, acabou. Nesse processo vai ter muito dinheiro de equipe, muito dinheiro de imposto, muito dinheiro de anúncio, plataforma, de desconto de um monte de coisa. Então, não vai ser 2026 que vai mudar minha vida. A não ser que eu exploda no YouTube, no Instagram, nas vendas, que meu faturamento pule pra 10 milhões, 20 milhões ano. Aí beleza, é um mudo de vida. Mas essa série aí que eu tô fazendo, cara, tô fazendo porque eu preciso começar, eu preciso ter um norte. Esse é o ponto. E se eu puder te dar uma palavra, cara, por mais que a vida esteja difícil, por mais que as coisas não estejam constantes, por mais que você esteja desanimado, não para, brother. Não para. Se você gostou da mensagem, cara, de coração aqui, peito aberto, inscreve no canal e entra lá no grupo da mentoria que fica na descrição do vídeo. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, eu trago uma aula bem densa aí para todos vocês. Forte abraço aí. Vamos pra cima, brother.